pela pauta, para não fugir da pauta. Se o vosso requerimento já foi rejeitado, Renato Donato que não cria muita esperança não também, se quiser salvar alguma coisa. Infelizmente, por mais que seja um requerimento, um projeto de lei, uma indicação, você rejeitar da forma que está sendo rejeitado e da forma que está a cidade e todo o povoado, mas minha esperança ainda é maior do que tudo isso, e eu indico, senhor presidente, a 356, 357, 358, 359, 360, indicações, de modo geral, para a rua, nivelamento de rua, limpeza e roçado de terreno. Chega ao ponto de um vereador fazer uma indicação de limpeza e roçada de terreno. Depois eu explico por quê. Reforma de quadras esportivas, divulgação do telefone e do site do programa Alô Prefeito nos prédios públicos e nos carros da administração municipal, e uma indicação que eu recebi de um projeto chamado Projeto Pescador Amigo, que estão realizando em todo o litoral contra a pesca a mais, que às vezes vem em rede de tubarão, raia, e esse projeto eles estão fazendo autocontrole para que sejam cadastrados aí esses peixes e que possam aí ser devolvidos ao mar e não entrarem na estatística de extinção. Esse projeto eles pedem o auxílio da prefeitura. Gostaria que pelo menos as indicações não fossem engavetadas e circulasse departamento a departamento, porque eu já vi até indicação diretor responder. Hoje eu temo que essas indicações realmente sejam engavetadas. Mas uma pauta como a de hoje, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar da principal questão, e eu encaminho aqui ao executivo, da principal questão, que é ainda a saúde, a epidemia da dengue, a ânsia da gente querer ajudar de alguma maneira e levar porta fechada, apesar que poderia falar de tantas outras coisas. Poderia falar de rua, que sempre foi, parece que era a única coisa que funcionava dentro de uma administração do PSDB. Rua, não, rua estamos tranquilos. É uma beleza, é lindo, o jardim, é a pintura, calçamento, nivelamento, sem buraco, Monteiro Lobato. Apelidavam até que a Monteiro Lobato antiga era um queijo suíço. E agora é o quê? Qual queijo? Que tipo de queijo eles estão comendo para apelidar hoje a Monteiro Lobato? Mas o que nos importa é a saúde, e a saúde, eu concordo em gênero, número e grau com o que o vereador Jacó estava falando. Se está difícil para um plano de saúde, se está difícil para quem tem a condição de um plano de saúde, porque não é diferente a Unimed, não é diferente a Ana Costa, não é diferente a Santa Casa, os hospitais grandes lá de São Paulo. Numa epidemia, nas cidades que estão acontecendo isso, todo mundo está passando pelo mesmo problema. Laboratório. Agora, é difícil para quem tem condição. Imagine como que está para quem não tem condição realmente. Eu digo isso porque ainda não entrei com a estatística. Espero também não entrar. Aliás, já tem uma estatística até pior, de mortes. Só que a gente pensa, poxa, e aqui eu já vou até entrar no discurso da situação, da bancada. Ah, mas que culpa que tem o prefeito sobre a dengue de Mongaguá? Não é o prefeito que pica? O prefeito faz coisa pior, realmente. Mas que culpa teria um prefeito? Cidade de Mongaguá, vamos comparar, vamos ver o que ela poderia estar fazendo para a gente talvez melhorar esse cenário.
Uma dessas são os requerimentos. Um requerimento hoje pedindo uma força, uma intervenção, seja no Ministério Público, seja no Ministério Federal, para que a gente possa prosseguir no andamento de uma obra que é de suma importância para a saúde. Isso já não é uma ajuda? Um equipamento como a UPA, que todas as cidades, que pode estar bem ou mal o governo, todas as cidades já inauguraram. Mongaguá fica nessa, jogando para trás, jogando para o meio, diz que vai conseguir no futuro, licita a nova empresa. Aliás, a nova empresa, eu acho que ela é dona de todas as obras de Mongaguá, não é só o UPA. Já foi declarado aqui pela licitação UPA e da creche. Mas com certeza também deve estar no fórum, com certeza está lá na ponte da zona rural, com certeza está nos postinhos de saúde, porque não é possível. Nada termina nesse governo, já se passaram 2 anos e meio. O ano que vem, né? Ano que vem é ano eleitoral. Aí vão querer fazer tudo, inaugurar, colocar sofá, soltar fogos, do mesmo jeitinho que sempre fizeram. Vão até chamar o exército, vão montar uma carreata, vai ser a semana do aniversário da cidade e vão divulgar como sempre fizeram. Pífio, mas vão. Então, o que as outras cidades que já estão ocorrendo mortes por conta da dengue, o que essas outras cidades fizeram? Porque lá também tem um prefeito, lá também tem um grupo de vereadores, lá tem diretores. Nós reclamamos aqui, foi reclamado aqui nos microfones, que Mongaguá, da região de 1.700.000, não lembro agora o exato, que o governo federal mandou, Mongaguá só ficou com 19 mil. Por que ficou só com 19 mil? Sabem? Porque não tem projeto, porque não tem balanço de quantos atendimentos, porque não faz os pós-saúde, os agentes comunitários, as visitas que deveriam fazer, porque tem pouco agente e muita demanda, porque não vai buscar mais recursos, porque não vai buscar para mais postos, porque não tem interlocução com o governo estadual, que é do mesmo partido, e muito menos com o federal. Aqueles 22 mil habitantes da época de 1993, pensam ainda que o PS aqui no Agenor já tem de tudo. Estão pensando pequeno na UPA. Tanta gente querendo a melhor UPA, a maior UPA, a maior estrutura para a UPA. Eles não. Pega a UPA 1, que a UPA 1 atende aqui a 50, vai fazer aquele meio de campo, café com leite. A gente não precisa de UPA 3. A gente não está conseguindo ter um PS. Imagine UPA, né? Infelizmente, enquanto pensar pequeno para Mongaguá, vamos ter a saúde do jeito que está, a dengue do jeito que está, educação, segurança, tudo que vocês imaginarem. Mas fiquem tranquilos, a praça vão tentar iluminar, a guia vão tentar pintar, vão falar que tem gente aqui que consegue abrir rua, pavimentar. Isso não consegui, porque isso é fácil. Fazer isso é fácil, está comprovado. Aliás, vão asfaltar e depois vão mandar um carnezinho para pagar com um valor muito maior do que foi a obra. Porque vão cobrar lá no teto. Não vão cobrar metade do munícipe e metade da prefeitura. Vão cobrar inteiro para querer pressionar. Só que nós continuamos pensando pequeno. Nós estamos preocupados com o quê? Com pintar, com iluminar, fazer o jardim, e acho que estamos fazendo muito. É triste uma situação dessa, e não triste só pela questão política, mas muito mais triste pela questão das outras cidades, que a gente não está conseguindo acompanhar, que a gente não está conseguindo chegar ao nível do que poderia ser a região da Baixada Santista. Quando sai uma nota, um índice, dizendo que a mortalidade infantil em Mongaguá, ela é a segunda menos pior da região, esqueceram de dizer
que é a taxa que cresceu 150% de um ano para o outro. A forma de ser visto e a forma de pensar é que eu gostaria que vocês entendessem nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.